Olá, queridos e queridas, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus projetos, que cumpra em você todo o seu querer e toda a sua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Ana Lúcia aqui, do Instituto Único Caminho, para trazer mais uma vez uma palavra, um recado de Deus para a sua vida e para o seu coração, em nome de Jesus. Abacuque, capítulo 3, no versículo de número 2, vai dizer as seguintes palavras: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém, queridos? Olha só. Eu creio, e eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo também creem, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós cremos em um avivamento. Eu estou à expectativa de um avivamento. Abacuque está dizendo: aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos. E só quem pode trazer um avivamento é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Eu quero falar um pouquinho a respeito de Abacuque, e você vai ver que o que Abacuque vivia no seu tempo é o mesmo em que nós vivemos no nosso tempo. No capítulo 1, Abacuque ele começa orando ao Senhor, começa clamando ao Senhor, e ele começa perguntando algumas coisas para o Senhor. Olha só o que ele diz. Em Abacuque, capítulo 1, versículos 2 até o versículo 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e a injustiça. Por essa causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Então, olha só, ele vai mostrando para o Senhor a situação de iniquidade, a situação de opressão, a situação de violência, a situação da frouxidão da lei, né? Justiça falha. E eu creio que quando nós olhamos à nossa volta, é exatamente isso que nós vemos. E o profeta então está perguntando ao Senhor: até quando? Até quando isso acontecerá, Senhor? Até quando nós vamos ver essa injustiça? Até quando nós vamos ver essa violência, essa frouxidão, essa imoralidade, essa iniquidade? Até quando, Senhor? Sabe onde o Senhor está, que o Senhor não está fazendo nada? Né? E quem sabe muitos de nós estão clamando dessa maneira. Agora a gente vê no capítulo 2, quando finalmente Abacuque vai ouvir o Senhor, né? E mais importante do que nós falarmos com o Senhor, é nós ouvirmos o que ele está falando. E ele vai dizer assim: então o Senhor me respondeu, está no capítulo 2, versículo 2 até o versículo 5. Tá assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda é para tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará e não tardará. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E continua falando mais algumas coisas, e no versículo 14 vai dizer assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, ele está dizendo assim: Abacuque, você está orgulhoso na sua alma, né? A sua alma está orgulhosa, mas não é assim que você deve proceder, né? A justiça do Senhor virá e ela não vai tardar. Escreve a visão, escreve para que até quem passa de longe possa ver. A justiça do Senhor se manifestará e toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Aí, finalmente, no capítulo 3, nós vemos o profeta pedindo segundo a vontade de Deus agora, né? E ele vai dizer assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Então ele está dizendo que ele vai viver para o Senhor, ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias. Ele vai exultar e ele vai adorar ao Deus da minha salvação. É o que ele está dizendo aqui. E aí então que finalmente Deus, ele começa a agir. Então é interessante que a gente entende por que o profeta ora assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele diz: eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Querido, o que é avivar? O que é avivamento, né? Porque, sabe, com o tempo a gente vai perdendo, a gente vai se enfraquecendo, a gente vai morrendo. O que é avivar? É fazer com que algo que esteja morto volte a viver, sabe? Com o passar do tempo vem as circunstâncias, as lutas, as tribulações, os inimigos, e a gente para de olhar para Deus e a gente começa a olhar à nossa volta e a gente vai se perdendo no meio de tudo isso, né? Então o avivamento, ele vem para nos acordar, ele vem para nos despertar, ele vem para transformar as nossas vidas, ele vem para fazer com que tudo aquilo que está morto dentro da gente tenha vida. Então, queridos, assim, é tornar mais vivo, é estimular, é trazer ânimo. Sabe o que é ânimo? Sabe o que é animar? No original a palavra é Deus em mim. Então, se Deus está em mim, independente das circunstâncias, eu tenho bom ânimo. Por isso, várias vezes nós vemos o Senhor dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Tem de bom ânimo, esforça-te, ser muito corajoso, tem de bom ânimo. Deus dizia para Josué. Então, queridos, nós precisamos ter bom ânimo, presença de Deus em nós, independente das circunstâncias, porque Deus, ele não perde o controle de nada. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele permite todas as coisas. Nada acontece sem que haja a permissão de Deus, e tudo tem um propósito em Deus. E ele está manifestando a sua justiça, ele está manifestando a sua vontade. Toda a vontade de Deus vai se cumprir, querido. E aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 14 a 18, diz assim: por isso diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, queridos, essa palavra de Paulo aqui tem tudo a ver com avivamento. Paulo está dizendo aqui, se você está dormindo, desperta, ó tu que dormes. Se você está dormindo, desperta, né? Levanta-te dentre os mortos. Então, se você está morto, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo vai colocar sua luz em você. Então é impressionante como a probabilidade de morte muda os nossos valores. Se você pensasse, eu tenho apenas tantos dias de vida, você ia querer colocar toda a sua casa em ordem. Você ia querer fazer, aproveitar melhor o seu tempo. Você ia querer parar de perder tanto tempo com coisas que não edificam, com coisas que sequer têm valor. Queridos, nós perdemos a maior parte do nosso tempo com coisas que não são importantes. E Paulo está dizendo aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus. Deixa eu te dizer, querido, avivamento é você dizer: eu não quero mais experimentar a morte. Eu quero experimentar, eu quero voltar à vida e viver a vida que Deus tem para mim, a vida abundante, a vida eterna e a vida poderosa e sobrenatural que Deus tem para mim, sabe? Deus, ele tem vida para você. E eu creio que clamar por avivamento é dizer assim: me dá mais tempo. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria melhor, eu faria diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu não perderia tanto tempo, sabe? Então nós precisamos voltar ao primeiro amor, porque voltar ao primeiro amor tem tudo a ver com avivamento.
Paulo ele diz aqui: desperta, acorda, veja como você anda, seja sábio, sabe? Você teve oportunidades, aproveite as oportunidades, portas se abriram para você. Sabe? Você está vivo em 2022, querida. Eu te garanto que isso não é por acaso. Então vamos acordar, vamos fazer a vontade de Deus nesse tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então o avivamento tem tudo a ver com o resgate do tempo perdido. Eu creio que Deus está nos chamando para algo intencional. Deus, nada acontece por acaso, queridos. O pano de fundo tá todo montado, tá tudo pronto para acontecer aquilo que na palavra de Deus está escrito. E nós estamos vivendo nesse tempo, queridos. Então nós precisamos entender o propósito. Pensa comigo, queridos, se a gente fosse realmente relevante como filhos de Deus, talvez muitas coisas seriam diferentes no nosso tempo. Mas nós não temos entendido o propósito. Igreja, você é igreja do Senhor, você é filho, você é filha de Deus. Deus tem um propósito. E qual é o teu propósito? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, queridos, Deus ele tem um propósito com nós que é muito mais do que nos abençoar, muito mais do que realizar os nossos desejos, mas é cumprir a vontade dele em nós. Ele deseja salvar o maior número de pessoas. Jesus ele dizia: olha, veja, os campos estão brancos para a colheita, mas orai para que o Senhor envie trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está na hora da gente parar de buscar cada um os nossos próprios interesses e buscarmos fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a vontade de Deus ela é para sempre, ela é eterna. Amém? É tempo de nós buscarmos as coisas que são do alto. É tempo de nós buscarmos as coisas que são de cima. É tempo de nós buscarmos as coisas que são de Deus. É tempo de nós buscarmos as coisas que não se veem. Porque como ele mesmo diz na palavra, as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Isso tem tudo a ver com avivamento, querido. Tem a ver com a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, tem a ver com a gente acordar, tem a ver com a gente despertar, tem a gente se levantar, tem a ver com a gente se levantar. Ele diz: ó, levanta e resplandece, as trevas cobrem os povos, a escuridão está sobre a terra, mas sobre ti o Senhor vem surgindo. Queridos, nós somos a luz do mundo, nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados, queridos, para fazer a vontade de Deus. Jesus ensinou a gente a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Como filhos de Deus, nós precisamos nos manifestar, porque toda a criação arde em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Queridos, foi usada uma expressão aqui: toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja bem, a terra não vai se encher da glória do Senhor, ela está cheia da glória do Senhor. Isaías, capítulo 6, na visão que Isaías teve, ele viu o trono de Deus e viu querubins e serafins adorando aquele que estava sentado no trono e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia, não vai se encher, está cheia da sua glória. Agora Abacuque vai dizer: toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E finalmente Paulo, no Novo Testamento, em Filipenses, se não me engano, ele vai dizer assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da vontade de Deus se cumprir na face da terra. Deus deseja mudar a história da humanidade. Deus deseja mudar a história da nossa nação. Deus deseja mudar a história do mundo. Eu sei que tudo aquilo que está escrito vai acontecer, queridos, é inevitável. E nós estamos vivendo a Bíblia em 3D. A gente pisa e a gente vê algo acontecer e a gente diz: isso estava escrito, isso estava escrito. E tudo que está escrito vai se cumprir, queridos. Não adianta, vai se cumprir. Mas o que ele deseja de nós nesse tempo
é que nós façamos a sua vontade, que nós permaneçamos na sua vontade, que a gente seja avivado, que a gente desperte, que a gente ressuscite dentre os mortos espirituais e comece a manifestar as coisas espirituais, comece a manifestar a vontade de Deus no nosso tempo. A oração de Abacuque é a nossa oração nesse tempo. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Senhor, causa um avivamento. Senhor, traz um avivamento. Senhor, salva muitas vidas, salva a minha vida, salva a minha família, cumpre o teu querer e cumpre a tua vontade. Senhor, a tua palavra diz que o sujo vai continuar se sujando ainda, que o impuro vai continuar praticando impureza ainda, mas diz também, aquele que é limpo, limpe-se ainda, aquele que é puro, purifique-se ainda, aquele que é santo, santifique-se ainda. Avivamento é Ele nos santificar, avivamento é Ele nos purificar, avivamento é Ele nos limpar, avivamento é Ele completar a obra que começou nas nossas vidas e é fazer a gente a cada dia mais parecido com Jesus e manifestarmos ainda mais a presença de Deus. Jesus, quando esteve aqui, Ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Nós estamos vivendo em um tempo em que nós não podemos mais ter vergonha do Evangelho. E não ter vergonha no Evangelho, queridos, não é consumir produtos gospels. Não ter vergonha do Evangelho é pregar o Evangelho do Reino de Deus, a verdade da Palavra de Deus. E mais do que isso, é viver o Evangelho do Reino de Deus. Viver o Evangelho do Reino de Deus. Esse Evangelho está tão incrustado na minha vida, a ponto de que as pessoas, quando elas olham para mim, elas não vejam somente a mim, mas elas vejam a presença de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Que essa palavra se cumpra na minha vida e que essa palavra se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no nosso meio. Nos faça despertar, nos faça acordar, nos faça levantar. Nos faça, Senhor, em nome de Jesus, sermos canais do Senhor para aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Nos faça levantar e sermos a tua voz nesse tempo, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, o teu querer e toda a tua vontade, Pai, a começar em mim. Eu me rendo a ti, para que tu venhas cumprir todo o teu querer e toda a tua vontade na minha vida e através da minha vida. E eu sei que muitos dos meus irmãos que me ouvem nesse momento estão concordando com a minha oração. Então, eu peço que o teu Espírito Santo, que é o único que pode convencer, é o único que pode realizar em nós o querer e pode realizar em nós também o efetuar. Que o teu Espírito Santo venha em nome de Jesus realizar essa obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Para a honra e glória do teu nome, eu te louvo e eu te agradeço. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, queridos. Em nome de Jesus, que essa palavra venha estar nos direcionando. Que essa palavra seja norte para nós, que ela seja combustível, que ela seja alimento, que ela verdadeiramente nos transforme naquilo que o Senhor deseja e que Ele possa fazer em nós e através de nós toda a sua vontade. Guarda essa palavra no seu coração. Se ela foi relevante para você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Curta, querido, esse vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Vamos tornar os canais que pregam a palavra de Deus relevantes, em nome de Jesus. Sozinha eu não consigo, mas se você me ajudar, juntos nós vamos conseguir. E o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Amo a sua vida, Deus te abençoe. Até um próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Um beijo no seu coração e tchau!